Muito bom dia, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Estamos chegando para a apresentação de mais uma edição do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Boa sexta-feira, Sexta-feira Santa. É mais do que um feriado, tá? Você está viajando, está visitando os parentes, está de folga. Que ótimo! Mas hoje é um dia de reflexão de tudo que Jesus fez por nós. Deu a carne, deu sangue por nós. Já refletiu sobre isso? Aliás, deveríamos refletir todos os dias pelo sacrifício dele por nós. Não é só um feriadão, não é só pegar a estrada, não é só ir à praia, reunir os amigos, a família, que é importante. Mas, refletir sobre essa data importante para todos nós. Então a gente vai até às 10 horas da manhã, aliás, até às 9h40, aí entra o programa Tempo de Esperança com o Padre Leonardo, e logo em seguida, às 10 horas da manhã, tem o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Você está vendo aí na sua televisão os dois horários, 10 horas da manhã e 10 horas da noite. Mais de 20 anos no ar, no rádio e na televisão, na liderança, transmitindo a palavra de Deus para você no rádio e na TV. Não perca, fique conosco aqui na TV Evangelizar. Vamos começar com a entrevista muito especial para todos nós e com muita alegria. A gente vai a Belo Horizonte, já vai aparecer aqui na sua televisão. Tá aí, pronto. BH, ao vivo, o Padre Samuel Fidelis. Que bom começar o programa com o senhor, Padre. Bom dia. Alegria toda minha, um bom dia, Adilson, e toda a nossa audiência da TV Evangelizar. O padre é diretor da Rede Catedral de Comunicação em Minas Gerais e vai trazer uma notícia muito legal que nos deixou muito feliz, né? Ontem começou a funcionar o canal 15.1 em Belo Horizonte, mais uma emissora católica. Que bom, padre! Como é que surgiu essa ideia e como é que foi todo esse processo? Para nós é uma grande alegria, aqui transmite também o transbordamento do entusiasmo do coração do nosso arcebispo, que é um homem para quem a evangelização através das mídias ocupa um lugar especial. A gente recebe com muita alegria, na consciência do que diz Jesus no Evangelho de Lucas, um pedido ao Pai para que sejam enviados operários para a messe, porque a messe é grande e poucos são os operários. Portanto, estes tempos de muitas mídias, de muita comunicação, em que boa parte das vezes a gente tem uma comunicação que não tem um compromisso com a verdade, com a justiça e com a fé. Alegra muito o nosso coração poder contar com a presença da TV Evangelizar, juntamente também com a TV Horizonte. Isso mesmo, TV Evangelizar agora em Belo Horizonte, canal 15.1. Eu fico imaginando a sua alegria, a sua satisfação, porque o senhor é um defensor dos meios de comunicação, né, para transmitir a palavra de Deus, né? Deve estar transbordando a alegria, dá para ver no seu rosto, viu, padre? Para nós é motivo de fato de muito júbilo, a consciência de que temos que, enquanto Igreja Católica, cada um na especificidade do seu jeito de comunicar e de transmitir a fé, criar uma sinergia. A comunhão é uma dimensão muito importante para nós que somos católicos, na diversidade das nossas expressões, a comunhão de uma só fé. Por isso, ter mais uma TV em Belo Horizonte, com toda a expertise da TV Evangelizar, é de fato uma consciência da força do Evangelho, que ainda há muitos trabalhos, mas que a gente dá um passo na direção de uma comunicação mais qualificada, fazendo bem o coração das pessoas e levando a uma experiência profunda de Cristo. Ô padre Samuel, como é que o senhor, na experiência que tem na comunicação da igreja, o que é que o senhor pensa sobre as temáticas levadas pelos meios de comunicação católicos nos tempos atuais? Nós estamos dando o recado, padre? Sim, cada vez mais aprofundando a consciência de que os meios não são apenas simplesmente meios. Quer dizer, hoje, toda a nossa experiência humana ela é atravessada por processos midiáticos. Então, está todo mundo o tempo todo no celular, estamos nós agora tendo esta conversa através do celular, através da TV. Portanto, toda a nossa experiência humana ela é vivenciada a partir dos meios, a partir do digital. E não poderia ser diferente com relação à fé.
Antes nós tínhamos, para poder citar aqui, o Padre Marcelo se comunicando numa emissora, numa missa no domingo de manhã. Pouco a pouco isso foi expandindo para outras redes de comunicação que são referência, poderíamos citar aqui várias, e cada vez mais isso assume uma expressão mais original, mais própria, porque vai se tornando cada vez mais fácil, podemos dizer assim, não é? Com toda a complexidade que significa comunicar, chegar em diversos meios, chegar na internet, chegar nos canais, chegar na rádio. Então, eu diria que a Igreja Católica cada vez mais tem assumido essa expertise, se qualificado para tal, e com grande diferencial, seja me permitido aqui destacar na condição de católico, puxando sardinha para o nosso lado. Nós temos legado, nós temos repertório, nós temos expressão de fé, nós temos os nossos ritos, os diversos trabalhos onde a igreja é uma presença singular. Portanto, teremos cada vez mais a oportunidade de levar beleza, levar uma boa comunicação, levar encontro através dos meios. Recentemente, em uma entrevista na Rede Catedral, o senhor falou sobre a dificuldade nos tempos atuais da escuta. O pessoal não está escutando direito ou nós não estamos nos comunicando direito, padre? Nós, de alguma forma, hoje estamos num tempo de necessidade da atenção, porque como está cheio de informação nas redes sociais, o feed infinito, estamos o tempo todo para lá e para cá, brigando com o tempo, devorados pelas nossas urgências, a gente corre risco de perder a dimensão que é importante. Então, se nós observamos bem, são muitos estímulos que vêm o tempo todo pelas redes sociais, o tempo todo pelas mídias. Se nós observamos bem, temos áudios acelerados, né? Não dá É. tempo de escutar, temos que colocar na velocidade 2. Então, é muito importante recobrar essa consciência da necessidade da visão, ver de fato as coisas, nos deter com atenção para além das nossas urgências e também a necessidade da escuta. Na nossa relação, hein, Adilson, e nossa audiência, todo encontro verdadeiro, ele pede uma longa, uma atenta escuta. Todo encontro verdadeiro pede essa capacidade de que o outro seja importante, possa encontrar um espaço dentro de mim. Por isso, diria que sim, é um grande desafio para estes tempos de grandes urgências, que a gente seja capaz de ver para além dos estímulos e também seja capaz de escutar. Eu sempre costumo dizer, né, que ouvidos adoecidos levam a línguas malditas. Então, pessoas que falam mal, que maldizem, são geralmente pessoas que escutam muito mal, que não se detêm, dando ao outro o privilégio da atenção. É. Padre Samuel, que mensagem o senhor deixa nessa data tão especial para todos nós, né? Essa Sexta-feira Santa, para a gente concluir, por gentileza. A mensagem é de que a gente encontre na paixão do Cristo as nossas paixões. Temos todas dificuldades, sofrimentos, há momentos em que os nossos passos estão mais cansados, mas é preciso recordar-se da palavra do Cristo. Coragem, eu venci o mundo. E a grande vitória que vence o mundo é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, com ele, somos vitoriosos e a partir da cruz partimos para evangelizar no horizonte da salvação, para mencionar as nossas duas TVs agora cada vez mais parceiras. Muito bom. Padre Samuel, muito obrigado por nos atender. Parabéns pelo trabalho aí desempenhado à frente, né, da Rede Catedral de Comunicação em Belo Horizonte, Minas Gerais, levando a palavra. E muito obrigado por nos receber agora, né, no canal novo em Belo Horizonte, canal 15.1, Rede Evangelizar, TV Evangelizar, com a Rede Catedral de Comunicação unidas e a nossa programação passando agora também para toda Belo Horizonte. Canal 15.1, que bom. Tenha um bom dia. Obrigado, viu, padre? Muito obrigado, estamos à disposição. E depois do 15.1 também, mesclando, tem o 19.1, que é a América TV. Então, um cadinho aqui, um cadinho lá, e total disponibilidade da TV Horizonte, da América TV, da Rádio América, para toda a parceria, tudo que for preciso, somos emissoras irmãs. O senhor falou igual mineiro agora, um bocadinho aqui, um bocadinho ali. Exatamente. Mineiro é de cadinho em cadinho. Isso Abraço. aí. Valeu, padre. Obrigado. Bom dia. Muito simpático, né, padre? O padre Samuel Fidelis, diretor da Rede Catedral de Comunicação, falando ao vivo conosco diretamente de Belo Horizonte. Alô, Belo Horizonte, canal 15.1, Rede Evangelizar, nosso Bom Dia Evangelizar também para a grande Belo Horizonte.
Uma parada rápida e a gente volta em 2 minutos e saímos com imagens da capital do Amazonas, Manaus, bela Manaus. Aí tem o encontro dos rios Negro com o Amazonas, né? Lindíssima Manaus. 9h12, horário de Brasília. Em Manaus, 8h12. Já voltamos. Voltamos com imagens da bela Guarapuava, região centro-sul do estado do Paraná. Gente, pensa numa cidade bonita, Guarapuava. 9h17, horário de Brasília. Povo de Guarapuava, bom dia. Voltamos com o nosso Bom Dia Evangelizar. Cuidado com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é líder do campeonato, teve bola rolando ontem, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, com goleadas, né? Essa primeira goleada que você já está vendo aí, ó, em Chapecó, Santa Catarina. O Atlético Mineiro fez 4-0 no time da casa na Chapecoense. Bernard, Reinier e o Coelho e também o Dudu fizeram os gols do Galo. 3-0 no primeiro tempo, gente. Esse aí é o gol do Coelho, ó, chutando no canto, golaço, né? 3-0. E o Dudu completou a goleada na segunda etapa também. Um belo gol da entrada da área, limpou, ajeitou no gol do Galo. 4-0 placar final. Vamos ver a vitória do Santos. Aí, Santos agora, na Vila Belmiro. Lançamento do Neymar, Tassiano, na saída do goleiro. Santos 1-0 contra o Remo. Foi 2-0. O Neymar ajeitou, tocou na esquerda, cruzamento. E o segundo gol do Moisés, né? Santos 2-0. Próximo jogo, Palmeiras. O jogo foi em Barueri, na Arena Barueri. De cabeça, Marlon Freitas. 1-0 Palmeiras. Saiu o gol do Grêmio, né? O Grêmio chegou a empatar com o Carlos Vinícius. Centroavante bom de bola esse centroavante do Grêmio, hein? Muito bom. E o Marlon Freitas na entrada da área, golaço no canto, 2-0 Palmeiras. Aliás, 2-1 Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. Esse, mais uma vez, o gol do Marlon Freitas. Vamos para a Bragança Paulista? Isso, pode tocar Bragança Paulista aí, ó. Bragantino e Flamengo. Pita, o paraguaio. Que golaço, hein? Paraguaio Pita, na seleção do Paraguai. Vai para a Copa o Pita, hein? 1-0 Bragantino. O Isidro Pitra. E o Gabriel, de fora da área. 2-0 Bragantino. O Lucas Barbosa, de cabeça, 3-0, placar final. O Eric Pulgar, do Flamengo, foi expulso. O Flamengo jogou grande parte do jogo com um jogador a menos. Você está vendo de novo aí os gols. Enquanto você revê os gols de Bragantino e Flamengo, eu digo que o Palmeiras é líder com 22, o Fluminense em segundo com 19, Bahia 17, Atlético Mineiro 16 pontos, fechando o G5 do Campeonato Brasileiro. Você viu aqui, está vendo aqui, ó, a classificação do Campeonato Brasileiro, né? Muito bem, a rodada segue no fim de semana. Lembrando que tem time com jogos a menos, né? Flamengo, Mirassol, quem mais? O Botafogo, Vitória, o Bahia também. E a Chapecoense. Um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras está de brincadeira, hein? Ganha e só ganha, né? Vamos falar da Casa do Trabalhador. O governo do estado do Paraná inaugurou na capital do estado, em Curitiba, a primeira Casa do Trabalhador do estado, com o objetivo de modernizar e ampliar os serviços de empregabilidade. A unidade, pioneira, também na região sul, reúne em um único espaço atendimentos como intermediação de mão de obra, orientação profissional, habilitação do seguro-desemprego e apoio a processos seletivos. O local funciona na Pedro Ivo, bem no centrão da cidade. Bem no centro da cidade, você está vendo imagens aí da Casa do Trabalhador Paranaense, né? Recebeu investimento de cerca de R$2 milhões. A estrutura conta ainda com laboratório de informática para qualificação, salas para entrevistas online e o atendimento psicológico voltado à carreira. A proposta é facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho e tornar o Paraná referência nacional em geração de renda e de oportunidades também. Muito legal, né? Muito bacana. No único espaço, o trabalhador tem um local de acolhimento. Por exemplo, perdeu o emprego, está desempregado. Tem gente, por incrível que pareça, não sabe dos trâmites, né? E terá toda a orientação, desde pedir o seguro-desemprego até arrumar um novo emprego. E se qualificar, inclusive, para aquele novo emprego. Muito boa ideia. E a Páscoa? Está tudo pronto para a sua Páscoa? Já
comprou o ovo de Páscoa? O chocolate já está na casa ou ainda não comprou? Mas o preço tá mais ou menos, hein? Deixa eu conversar com a Suelen Rodrigues, que tem informações sobre os ovos de Páscoa, Suelen. Olá, Dilson, bom dia para você e todos que estão nos acompanhando neste feriado, Sexta-feira Santa, aqui na TV Evangelizar. É isso mesmo, a Páscoa deste ano pode pesar menos no bolso dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da FGV, mostra que a cesta de produtos típicos dessa época ficou 5,73% mais barata em relação a 2025. Essa é a segunda queda consecutiva dos preços e foi puxada principalmente por alguns produtos, como o arroz, os ovos e o azeite, que tiveram reduções expressivas, em média 21% mais em conta. Mas nem tudo ficou mais barato, certo? Alguns itens tradicionais da Páscoa, principalmente os chocolates, pesou no orçamento, pois ficaram cerca de 16% mais caro em relação ao ano passado. O bacalhau também teve um aumento de 10% aí nos preços. Bom, mesmo com a redução, os consumidores precisam ficar atentos, pesquisar na hora de fazer as compras, pois os preços oscilam bastante, principalmente em relação aos ovos de Páscoa e aos chocolates industrializados. Mesmo assim, os comércios seguem otimistas com as vendas nessa época do ano, pois também, segundo um levantamento do Instituto Locomotiva, 90% dos consumidores brasileiros pretendem comprar produtos típicos da Páscoa neste ano de 2026. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Suelen, direto de Maringá, atualizando para nós a situação, né, do preço, né, os preços dos ovos de Páscoa, o chocolate que tá barato para quem produz o cacau, né? Mas até processar e transformar em chocolate, nós pagamos essa conta, né? Impressionante. E para você que não sabe ainda, há uma crise do cacau no mundo. No Sudeste Asiático e em alguns países da África, como a Costa do Marfim, que é um grande produtor de cacau, eles estão um pouco desestimulados a produzir o cacau. Então a tendência é a gente ficar de olho nesse mercado aí, porque o chocolate vai ficar cada vez mais caro, né? Vamos falar das temperaturas e a previsão de chuva, né? Uma grande instabilidade está prevista para muitas regiões brasileiras nesta sexta-feira e neste fim de semana, né? Em grande parte do país com chuva, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. As tradicionais celebrações religiosas podem ocorrer sob céu encoberto em diversas regiões. No norte, a expectativa é de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia com as temperaturas elevadas. Na região nordeste, o cenário será de calor com a variação entre céu nublado e chuvas passageiras em algumas capitais. No centro-oeste e no sudeste, a previsão indica muitas nuvens e a possibilidade de chuva isolada. No sul, tempo também será de instabilidade, com a exceção de Porto Alegre, onde não há previsão de onda de chuva, né? Não há previsão de chuva para Porto Alegre, mas em algumas outras cidades da região sul, sim, previsão de pancada de chuva. Aquela pancada típica de verão, embora a gente não esteja mais no verão. Passa em 10 minutos, chove aqui, mas não chove do outro lado da rua, né? É essa chuva aí que está prevista para algumas regiões brasileiras hoje. Vamos colocar as temperaturas em algumas cidades, o começo do dia e o final do dia quando chega. Belford Roxo, na Baixada Fluminense, aliás, Belford Roxo está de aniversário hoje. 36 anos de emancipação política, 33 graus com chuva, ó, em Belford Roxo, no Grande Rio. Jacareí, São Paulo. A temperatura máxima prevista para hoje é de 30 graus, Jacareí completando 177 anos. Parabéns, Jacareí. Cascavel, oeste do estado do Paraná, tempo nublado, mas com calor. Há previsão de pancada de chuva no meio da tarde em Cascavel, em todo o oeste do estado. 31 graus a máxima hoje para Cascavel. A próxima cidade, Brasília, capital federal, 22 graus. 22 graus, temperatura agradável, né? Dá para passear por Brasília com 22 graus hoje de máxima na capital. E Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como eu disse agora há pouco, não há previsão de chuva. É sol durante todo o dia, calor, 30 graus na capital do povo gaúcho. Obrigado, Porto Alegre, pela audiência. Vamos ao intervalo, a parada rápida. A gente volta em instantes atualizando mais notícias para você. A gente sai com imagens da Terra do Rei, Roberto Carlos, Cachoeiro do Itapemirim, canal 44.1.
9h28. Nós já voltamos. Estamos de volta com imagens da Bahia, cidade de Acajutiba, na Bahia, que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, né? Nosso site TV Evangelizar Oficial. Acajutiba, bom dia Acajutiba, bom dia povo da Bahia, né? 9h32 pelo horário de Brasília. Vamos falar do calendário do Bolsa Família? Vamos, né? Referente ao mês de abril, já está disponível o calendário do Bolsa Família, já foi divulgado. E os repasses do Bolsa Família seguem o modelo escalonado. Esse modelo de acordo com o último dígito do número de identificação social, o NIS. Os pagamentos começam nos últimos dias úteis do mês e seguem de forma escalonada, de forma sequencial, até contemplar todos os beneficiários. Quem tem NIS final 1 recebe primeiro, está aí na sua televisão, ó. E por aí vai, né? Seguido pelos demais números até o final 0. É muito fácil de acompanhar, tá? O benefício pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, tá? Além de saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas também e correspondentes Caixa Aqui. O valor mínimo do programa permanece o mesmo, né? R$ 600 por família, com adicionais de acordo com a composição familiar. A recomendação é que os beneficiários consultem o calendário completo para verificar a data exata do pagamento. Qualquer dúvida, qualquer agência da Caixa Econômica Federal tem esse calendário aí impresso. Ou se você tem um aplicativo, é muito fácil. Só vai conferindo aí a data, o final do NIS e a data de pagamento, tá bom? Não perca a data não. E vai viajar? Está pegando a estrada? Cuidado, muita atenção na estrada. Não ultrapasse em local proibido. Eu sei que você vai ouvir aqui, já é de praxe, né? Não vai pelo acostamento, cuidado com a cadeirinha se tem criança, use o cinto de segurança. Tudo isso, todo mundo que dirige já sabe, né? Ô Suelen Rodrigues, de volta com a gente, as preocupações nas estradas, hein, Suelen? Olá, novamente, é isso mesmo, a Polícia Rodoviária Federal está realizando neste feriado prolongado a Operação Semana Santa 2026 com o objetivo de reduzir acidentes e reforçar a segurança nas estradas. A fiscalização está sendo intensificada, principalmente contra o excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, uso de celular ao volante, embriaguez e também no transporte irregular de crianças. Além disso, haverá restrição no tráfego de veículos pesados em algumas rodovias consideradas de pista simples, em horários específicos considerados de pico. Hoje, na sexta-feira, começou às 6 horas da manhã e vai até o meio-dia. E no domingo, que é o dia que o pessoal já está retornando para casa, começará às 4 horas da tarde e vai até às 10 da noite. O descumprimento gera multa e prisão do veículo. Nós conversamos com o policial rodoviário, Pedro Faria, que nos explicou como está sendo esse cronograma da operação e também sobre a segurança no trânsito. Vamos assistir. A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quinta-feira, dia 2, a Operação Semana Santa. Essa operação ela se estende até domingo, dia 5. E o objetivo principal é garantir a segurança àqueles que estiverem transitando pelas rodovias federais de todo o país. E os principais objetivos: combater os excessos, principalmente o excesso de velocidade, a questão da ingestão de bebidas alcoólicas, essa mistura dirigindo, teclando, falando ao telefone celular. Também será foco das fiscalizações da PRF o transporte adequado das crianças. É importante que as pessoas entendam que é necessário que, para que possamos reduzir os acidentes, as mortes ao longo das rodovias, é necessário dirigir com bastante prudência, cautela, muita responsabilidade. Não exceder os limites de velocidade, até porque o excesso de velocidade tem relação direta com a violência dos acidentes. Também um alerta aos pedestres quando for atravessar a rodovia, muita cautela, muita atenção. E a PRF estará à disposição no telefone 191. Esperamos que todos tenham um abençoado final de semana e abençoado, feliz Páscoa para todo mundo com muita responsabilidade.
E ontem já começaram as movimentações nas rodovias. Aqui no Paraná, por exemplo, neste feriado de Páscoa, cerca aí de 300 mil veículos devem circular nas rodovias aqui do estado, principalmente sentido aí ao litoral paranaense e também rumo ao litoral de Santa Catarina. E segundo a PRF, essa operação é muito importante, pois somente nos 3 primeiros meses deste ano, cerca de 139 pessoas morreram nas estradas aqui do estado, o que exige aí uma atenção redobrada no trânsito. Eu volto com você, Adilson, e um ótimo feriado para todos nós. Para você também, Sueli. Muito obrigado. Bom feriado para todos de Maringá, região noroeste do estado do Paraná. Nós estamos dando sequência à nossa programação da Semana Santa e ontem aqui no Santuário de Guadalupe Jesus das Santas Chagas foi realizada a missa de lava-pés, celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti, que a gente acompanha agora na reportagem do Sérgio Júnior. Coloca no ar. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. O gesto é milenar, mas a mensagem se renova a cada ano. No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus das Santas Chagas, o pároco-reitor Padre Reginaldo Manzotti repete os passos de Jesus, o lava-pés. É o início do Tríduo Pascal, onde a maior lição não está nas palavras, mas no serviço ao próximo. João, no lugar da narração da última ceia, ele fala do lava-pés, para nos lembrar: quem vive sem servir, não serve para viver. Esta celebração no centro de Curitiba abriu os 3 dias que conduzem à Páscoa. Entre os fiéis, o ex-prefeito da capital, Rafael Greca, também acompanhou o rito que marcou a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Jesus ainda vive ritos do Antigo Testamento, onde ele repete o rito da Pêssach, da bênção do pão e do vinho, mas ele inova lavando os pés dos seus discípulos e instituindo a Eucaristia. O lava-pés nos lembra que no mundo de tantas hierarquias, a maior grandeza está em se inclinar para o próximo. Uma jornada de silêncio começou para milhares de fiéis que buscam uma renovação que vai além de um feriado no calendário. Não basta amanhã se flagelar. Não basta amanhã se entristecer com a procissão de Nosso Senhor morto. Somos chamados a receber a refeição pascal. Por isso, meus irmãos, quem não comunga é porque não entendeu. Está como Pedro: Senhor, eu sozinho me dou conta. E Jesus falou: eu preciso te lavar os pés, porque você precisa de mim, Pedro. Não é Jesus que precisa de mim na Eucaristia, sou eu que preciso da Eucaristia. O santuário seguiu em oração até o último minuto do dia. A igreja em silêncio respeita o sacrifício de Cristo, aguardando a luz que volta a brilhar na manhã de domingo de Páscoa. O padre Reginaldo Manzotti falou aí de Pedro, né? Se referiu a Pedro. Daqui a pouco tem cinema especial. Hoje, na sua TV Evangelizar, Pedro e a Última Ceia. Pedro e a Última Ceia, você não pode perder, tá? É um filme maravilhoso. Tá aí na sua televisão a programação, a cinema especial Apóstolo Pedro e a Última Ceia, tá bom? Muito bem, voltamos e a gente agradece a sua audiência, a sua participação conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveite bem o feriadão, tá? E reflita sobre o que Jesus nos deixou de legado. Essa imagem de Belo Horizonte, que nos acompanha desde ontem, canal aberto, 15.1. Tchau, gente. Até segunda. Fiquem com Deus.